temos toda a liberdade, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, povo de Deus. Que a paz seja convosco, amém. Podemos se assentar. Quem está animado aí, dá uma glória a Deus. Tenho certeza que Deus vai falar conosco hoje. Meu coração está muito cheio de uma expectativa muito grande, porque quando nós enchemos o nosso coração da palavra, a gente sente borbulhando dentro de nós. Amém, irmãos? Eu tenho certeza que será bênção sobre as nossas vidas. Nós queremos falar mais específico nesses próximos 2 domingos sobre sabedoria. E é um tema que brotou no nosso coração nesses dias para estar ministrando, porque todo problema é um problema de sabedoria. Se nós pararmos para pensar, todo problema que enfrentamos, e às vezes não passamos por ele, é porque nos faltou sabedoria para lidar. Então, com a sabedoria de Deus, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, eu creio que é possível nós passarmos por cima de muitas dificuldades, muitos problemas. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre a importância de ter sabedoria e como eu posso adquirir sabedoria. Quando estava ministrando nessa palavra, meu coração já na hora se encheu de um trecho bíblico, quando Salomão, ele foi até o Senhor e pediu sabedoria a Deus. E quando eu comecei a ler esse texto, que precioso é quando a gente é alimentado pela palavra de Deus. Eu quero que você, que está com a sua Bíblia, abre lá em 1º livro de Reis, no capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3. Esse tempinho, né, de chuva, lá fora um tempinho meio fresco. Falei assim, vou aproveitar que nós estamos longe do inverno, vou pôr uma blusa de lã hoje. Cheguei aqui dentro, estou morrendo de calor. Só Deus na causa, né? Quem achou, dá um glória aí. Vamos lá, eu quero ler a partir do versículo 5 e vou ler na linguagem de hoje. Você pode estar acompanhando junto comigo aí. Naquela noite, o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? E ele respondeu: tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar do meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça, a saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riquezas ou morte dos seus inimigos, eu darei o que você me pediu. Darei a você sabedoria e inteligência, como ninguém teve antes, e nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não me pediu. Durante toda a sua vida você terá riquezas, honras, mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis, os meus mandamentos, como os fez Davi, o seu pai,
eu lhe darei também vida longa. Quando acordou Salomão, compreendeu que Deus havia falado com ele no sonho. Então foi para Jerusalém, ficou diante da Arca da Aliança e apresentou a Deus ofertas de paz e sacrifícios que foram completamente queimados. Depois deu uma festa para todas as autoridades. Amém, irmãos? A sabedoria da gente, ela não vem por idade. A sabedoria da gente não vem por tempo de vida. Olha, quanto mais velho eu sou, mais sábio eu sou. Não é por aí. Tem muita gente de idade que não é sábio, é tolo. E muita gente jovem, sábio. Então, idade não quer dizer que a pessoa é muito sábia. Não. Mas sabedoria, ela vem de outra forma. A sabedoria nós podemos entender. Aqui nesse mesmo texto, quando Salomão chega diante de Deus, ele era jovem. E Deus deu uma sabedoria fora do comum para ele. O que nós devemos buscar na nossa vida? A sabedoria de Deus. Ela define estações na nossa vida. Preste atenção nisso. Sabedoria decide as estações que você vive, ou que você vai viver. Estações mudam. E a nossa sabedoria, ela vai decidir o que nós vamos viver. Por quê? A sua sabedoria define sua saúde, seus relacionamentos, define o fluir de Deus sobre a tua vida. Preste atenção. Tem muita briga no casamento, que às vezes falta o que para o casal? Sabedoria. Você já viu casal que parece que vive se degladiando, brigando? Parece que quer ter um vencedor no casamento, né? Quem discute mais, quem é mais firme, quem fala mais, quem se impõe mais. E no final das contas, quem está perdendo? Os dois. Porque não existe um vencedor numa briga de casal. Pelo contrário, os dois estão no mesmo barco. E quando eles estão se degladiando, os dois estão perdendo. Mas por que vivem assim? Porque falta sabedoria. Eu aconselho, às vezes, homens ou mulheres que não sabem como lidar com a situação dentro da sua casa, porque está faltando sabedoria para lidar. Porque umas pessoas, alguns, se tornam prósperos financeiramente e outros não. A sabedoria define o que a pessoa vai viver ou não. Não é Deus que define. A sabedoria é a ferramenta que Deus nos deu para que consigamos vencer problemas, para evitar erros e passar por cima de muita coisa. Por isso é necessário, nós saímos daqui nessa noite entendendo que nós precisamos da sabedoria de Deus sobre a nossa vida. É diferente você conversar com uma pessoa que lida com sabedoria e uma pessoa que não tem sabedoria. Quando eu falo de sabedoria, o que eu estou querendo dizer? Não é uma pessoa, às vezes nós achamos que uma pessoa que é sábia é uma pessoa que conhece muito. Mas conhecimento em si não é sabedoria. Se nós puxarmos do grego, sabedoria vem de uma palavra chamada sofia, com PH, que quer dizer entendimento aplicado. Uma pessoa sábia é uma pessoa que aplica aquilo que se sabe. É diferente você saber e é diferente você aplicar. E nesse mesmo texto, nós vamos ver que Salomão, ele entendia isso. Por isso ele pediu para Deus sabedoria. Pense só, tudo que você sabe aplicado te tornaria uma pessoa diferente. Sim ou não? Nós sabemos muitas coisas. Quanto mais tempo, às vezes, estamos na igreja, nós conhecemos bastante. Se você é uma pessoa que gosta de ler, gosta de pesquisar, isso vai tornar você uma pessoa que conhece muito. Só que a diferença de você ser uma pessoa sábia é você pegar o que você conhece e aplicar na sua vida.
Veja bem, neste texto, logo no capítulo 5, no versículo 5, a Bíblia diz assim, que Salomão, ele tinha acabado de assumir o trono do pai dele. E ele, de costume, a partir do versículo 2 e 3, a Bíblia diz que ele pega e ele vai para lugares sagrados, para os montes, sacrificar ao Senhor. E ele vai para um lugar muito conhecido, no meio do povo de Israel, e ali ele oferece a Deus 1000 sacrifícios. E naquele lugar, a Bíblia diz que Deus começa a falar com ele. E quando Deus se manifesta para Salomão, e ele diante de um grande desafio na sua vida, ele vira para Deus e fala assim: Senhor, o Senhor foi bom demais com meu pai. Meu pai foi fiel a ti. E o Senhor foi muito bom com ele. O Senhor esteve com ele em tudo. Mas veja bem, Senhor, eu agora estou com esse desafio de dirigir Israel. Israel é tão grande, tão poderoso, tão numeroso, que não pode nem ser contado. Como eu, sendo tão jovem, vou conseguir dirigir e governar Israel? E aí, Salomão, ele pede a Deus sabedoria, olha que coisa interessante, para governar com justiça, diferenciar o bem e o mal, para que o povo fosse bem governado. Ele entende que ele precisava, que ele necessitava da intervenção e da sabedoria de Deus sobre a vida dele. E o que ele faz? Ele pede. Parece muito óbvio isso, mas ele pede a Deus sabedoria. O que nós devemos fazer quando percebemos que falta sabedoria para nós? E qual é o momento de se pedir? Quando nós não sabemos o que fazer. Eu tenho certeza que todos nós aqui alguma vez já passamos por algum momento da nossa vida que a gente não sabe o que fazer. Que a gente está diante de algum desafio que a gente não sabe como proceder. A gente não sabe se vai para a direita ou para a esquerda. Eu fico imaginando a situação de Salomão, um jovem, sem experiência, por mais que estivesse perto do seu pai, mas sem experiência de liderança, assumindo um grande desafio e não sabendo para onde ir, o que fazer. Isso acontece conosco. Eu posso falar por mim, isso acontece comigo quantas vezes? Que é necessário tomar uma decisão, que é necessário ter uma direção, que é necessário ter uma atitude, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui já se deparamos alguma vez na nossa vida com um momento assim. O que eu faço? Eu não sei o que eu vou fazer. Talvez essa semana ainda você já pensou isso. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu faço com a minha vida profissional. Eu não sei o que eu faço com a minha família. Eu não sei o que eu faço com a minha vida. Gente, a gente tem vivido dias de dúvidas, dias, como diz o Leonardo Gonçalves, nesses dias de desespero. Porque é uma verdade. Quando a gente ouve, a gente fala assim, nossa, agora está indo, está melhorando a pandemia. De repente, tem uma mutação que aparece, surge um lockdown de novo, e daqui a pouco todo mundo fica aflito. Comerciantes essa semana, todos preocupados com o que vai ser. São dias de incerteza. São dias que exigirá de nós muita sabedoria. Salomão, ele estava vivendo dias assim. O que eu faço? Como governo? Como procedo? Quais serão as minhas atitudes? Quais serão os meus próximos passos?
ele fez algo óbvio. Ele pediu. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedido. E o versículo 6 ainda fala assim: faça isso com fé, peça com fé. Peça porque ele dá sabedoria livremente. O nosso Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Ele não tem limitação de sabedoria. Se você está precisando se tornar mais sábio, você saiba que nesta noite nós estamos cultuando a um Deus que é poderoso, que é grande, que é ilimitado. Ele pode dar sabedoria para você, Ele pode dar livremente o quanto você precisar, Ele pode liberar sobre a tua vida. O que precisa? Pedir. Parece tão simples, mas é isso que nós precisamos entender. Pedir: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso que o Senhor me dê, porque eu não estou tendo para lidar com este tipo de situação. Qual tipo? Meu problema familiar, meu problema profissional, direção no ministério. O que eu vou fazer? Este tipo de situação tem que ser pedido. É importante nós entendermos isso, que Ele é a fonte, e Ele pode te dar, e Ele quer te dar. Preste atenção nisso. Ele pediu sabedoria, diga bem forte comigo, para governar com justiça, diferenciar o bem e o mal. Ele pediu para quem? Em si, para ele apenas, ou ele pediu para ele, para que dele se estendesse a pessoas? Aqui eu vejo algo tremendo, queridos. Nós não somos uma ilha, e o mundo não gira em torno de nós. E às vezes, como cristãos, nós pensamos como ilha. Pensamos que o mundo só gira em torno da gente, que as coisas têm que acontecer para a gente e para mais ninguém. E ser cristão não é assim. Muitas vezes a gente pensa muito mais no próximo do que na gente. Tudo que você querer apenas para o seu próprio benefício, preste atenção, tudo que você coloca apenas o seu eu na frente de tudo, isso não está ligado com a vontade de Deus. Mas tudo que é para os outros, Deus, Ele age sobre a nossa vida. Eu quero, Senhor, sabedoria para lidar melhor com o teu povo. Eu quero ser justo com o teu povo. Eu estou pensando dirigir o teu povo. Eu quero que o teu povo viva na tua vontade, tenha justiça, tenha o melhor de ti. E quando ele toma esta decisão, preste atenção como isso é poderoso. A Bíblia diz que o Senhor vira para ele e fala: Salomão, eu me agradei do que você pediu. Eu fiquei muito feliz da forma que você pediu. Porque eu te disse, Salomão, pede o que você quiser. Mas você não pediu para o seu bem, você não pediu vida longa, você não pediu que os seus inimigos fossem mortos, você não pediu para você. Você pediu sabedoria para liderar o meu povo. E por causa disso, Salomão, eu vou te dar tudo o que você me pediu. Eu vou te tornar o homem mais sábio que já existiu. E não vai existir outro depois de você. E vou fazer mais, Salomão. Eu vou te encher de riquezas e honra. E se você ouvir os mandamentos que eu falei para o seu pai, eu também vou te dar vida longa. Eu percebo que nós servimos a um Deus que é mais que abundante, que Ele é mais que suficiente, Ele faz mais do que eu preciso. Quando eu entendo
que o que eu quero ter não é apenas para o meu próprio benefício, mas para que se abençoe outras pessoas, Deus vai cuidar de mim. Quando eu penso, ai Deus, eu quero porque eu quero que o Senhor me encha de honra, que eu quero que o Senhor eu quero ser muito sábio, porque eu quero que todos apreciem minha sabedoria. Querido, o mundo não gira em torno de você. Sai para lá, egoísta. Quando você quer ser sábio, porque de você vai poder abençoar pessoas, de você vai fluir algo que pode levantar alguém, que pode ajudar alguém, que pode estender a mão para alguém, que pode colocar alguém de pé, que pode ser justo na vida de alguém. Aí, entenda algo, Deus vai fazer sobre a tua vida, até o que você não pediu. Ah, eu quero. Você quer? Mas para que você quer? Pedis e não recebeis, porque pediu mal. Ah, eu pedi e não estou recebendo. Oh Deus, eu quero tanto. Espera aí. Sabe por que às vezes a gente não recebe? Porque a gente pede mal. Mas quando você entende que você quer sim ser sábio, que de você vai fluir sabedoria, que de você vai fluir algo de Deus, não só para o teu ego, mas para abençoar pessoas, Deus vai te abençoar de uma forma extraordinária. Aqui é a prova de uma coisa: que Deus, Ele não vai negar se nós pedirmos sabedoria para Ele. Ele tem para te dar. Ele tem para te oferecer. E nesse texto me mostra de uma forma muito clara a diferença do conhecimento e a diferença da sabedoria. Bom, preste atenção, Salomão não sabia o que era certo e o que era errado? Sim ou não? Ele era jovem, mas ele já tinha consciência. Ele não era uma criança, ele era jovem. E um jovem sabe o que é certo e o que é errado, sabe ou não sabe? A gente tem consciência do que é certo e o que é errado. Tem ou não tem igreja? Rela nessa pessoa aí. Só nos que é parente seu que veio com você. No que não é, não precisa relar não. Rela nessa pessoa. Vê se está vivo aí. Quem está vivo, dá um glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem alguém vivo aqui? Você sabe o que é certo e o que é errado ou não sabe? Sabe, a gente sabe. Só que a diferença aqui, por que ele pediu sabedoria? Sabe por quê? Porque não basta saber o que é certo, eu preciso aprender a fazer o que é certo. Saber o que é certo, saber o que é certo, só saber, não causa diferença na sua vida. Eu sei que eu preciso amar, mas eu não amo, qual que é a diferença? Eu estou sendo sábio ou eu estou sendo tolo? Tolo. Eu preciso perdoar. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não perdoo. Estou sendo sábio ou estou sendo tolo? Tolo. Você sabe a diferença? Às vezes a gente sabe o que é certo e não faz, e isso mostra que a gente não é sábio, que a gente é tolo. A diferença entre um tolo e o sábio é essa. Ele sabia o que era certo e o que era errado, sim. Mas ele queria ser alguém que conseguia aplicar aquilo que sabia. Ei, meu querido, Deus quer levantar uma geração de pessoas sábias. Porque ai, meu Deus do céu, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Não adianta eu saber, mas eu não aplico. Isso mostra que eu não temo. E isso mostra que eu não sou sábio. Você entendeu? Não adianta ter uma igreja inchada de conhecimento, se ela é analfabeto na prática. Não adianta ter uma igreja, eu conheço, eu sei, eu ouço. Não adianta se a gente é analfabeto na prática.
Deus quer levantar uma igreja sábia, uma igreja que faz diferença nessa cidade e aonde ela põe o pé. Sabedoria é isso. Ele queria, Deus, eu preciso governar com justiça, eu quero saber a diferença do bem e do mal. Não é que ele não sabia, ele queria aplicar na vida dele a diferença do bem e do mal. Irmãos, o que faz a diferença é nós aplicarmos. Fala para essa pessoa perto de você, o que faz a diferença. O que te torna sábio. Melhor, fala assim, o que te torna sábio é você aplicar o que você aprende. Pastor, mas eu não quero aplicar. Beleza. O problema é seu. Se eu não aplico, isso mostra que eu não temo a Deus, que eu não tenho temor a Deus, que eu estou longe de Deus, que se Jesus voltar, eu não subo com Ele, o problema é meu ou é seu? Isso mostra que você é tolo ou é sábio? Então, você não pode virar para Jesus e falar, Jesus, eu não sei, eu não conhecia a tua palavra. Aí Jesus vai puxar nos arquivos lá, do Google do céu, digita lá, dia 14 de 2 de 2021, comunidade de viver. Ele, tá vendo? Você estava lá ouvindo aquela palavra naquele dia. Você aprendeu. Amém? Isso faz a diferença. Irmãos, quando eu leio algo assim, isso gera temor em mim. E eu quero ser sábio. Eu quero ser sábio, eu quero viver uma vida sábia. Não adianta eu achar e falar assim, nossa, eu preciso tratar bem a minha esposa. Eu preciso dar amor para ela. Mas eu não dou amor para ela. Eu sou um marido sábio ou um marido tolo? Posso falar, gente? Está esquentando, né? A Bíblia diz assim, a mulher sábia edifica a sua casa. O que é a mulher sábia? A mulher que aplica a palavra dentro da sua casa. Então ela edifica. Você está entendendo? Salomão, ele queria isso. Eu quero ter o discernimento do que é certo, do que é errado, e eu quero aplicar isso. Senso de justiça. Porque uma pessoa sábia é uma pessoa justa. Quero senso de justiça para o meu governo. Agora eu quero falar com homens. Você quer ser sábio dentro da sua casa? Você quer ter governo sábio dentro da sua casa? Senso de justiça é necessário. Você ser justo, de você ser sábio, aplicar aquilo que você sabe, conduzir a sua casa por um caminho. E isso é governar com sabedoria. Governar a sua casa com sabedoria não é governar a sua casa com palavras, é governar a sua casa com atitudes. Porque sabedoria é aplicar o que se... Me ajuda aí. Mulher, aproveita, cutuca agora, que agora é a hora. Olha, não chuta ele por baixo não. O que é? Governa minha casa com sabedoria. Então não está falando sobre o que eu falo, está falando sobre o que eu faço. Isso é governo com justiça. Você está entendendo? Queridos, e agora eu quero entrar na parte preciosa dessa palavra. Aonde foi gerada a sabedoria de Salomão?
onde foi gerado, porque nós falamos sobre sabedoria até aqui. Agora você pode se perguntar, mas como eu adquiro? Só pedindo? Sim, pedir é um passo. Mas tem um lugar aonde a sabedoria foi gerada. Versículo 3 começa dizendo assim, nós não lemos no começo para não ficar muito extenso, mas eu quero ler agora. Salomão amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi. Ó, presta atenção. Salomão, ele amava o Senhor e seguia os conselhos de Davi, seu pai. Mas também matava animais e os oferecia em sacrifício vários altares nos montes. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar, presta atenção, Salomão foi a Gibeão, diga comigo, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifícios, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Então presta atenção. Aonde foi gerado a sabedoria de Salomão? No lugar sagrado mais famoso daquele tempo, em Gibeão. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Presta atenção. Deixando eles subirem. Já subir também, já sobe também, vai. Agora você presta atenção aqui em mim. Você só investe tempo naquilo que você dá valor. Fala de novo. Você só investe tempo naquilo que você dá valor. É uma decisão pessoal. Nós nunca investimos tempo naquilo que nós não damos valor. Salomão amava a Deus e já tinha feito muitos sacrifícios ao Senhor. Só que presta atenção uma coisa, dessa vez ele foi no lugar mais famoso, ele foi em Gibeão para oferecer ali 1000 ofertas ao Senhor. Preste atenção uma coisa, nós nunca investimos tempo naquilo que nós não valorizamos. Você está entendendo? Se você acorda pela manhã e não tem capacidade de separar 15 minutos do seu dia para dobrar o seu joelho e falar com Deus, você sabe o que você está demonstrando? Eu não valorizo o meu devocional, eu não valorizo ter tempo com Deus. Nós só investimos tempos naquilo que é importante. Você jamais investe tempo no que você não acha importante. Você come todo dia, né? Hã? Come ou não? Janta, almoça. Por quê? Porque é importante. Você vai trabalhar, não vai? Por quê? Porque é importante. O momento de família que você tira por quê? Que é importante. E o teu devocional? Por que você não faz? Porque ele não é tão importante para você. Agora você está entendendo? Não adianta saber o que tem que ser feito. Não adianta. O que nos torna sábio é aplicar o que a gente sabe. Eu quero desafiar você nesses próximos 30 dias. Você separar os primeiros 15 minutos do seu dia para entregar ao Senhor.
Seus primeiros 15 minutos do seu dia, quando você acordar, você ter um momento com Deus. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Separa um lugar na sua casa, o lugar sagrado. Você sabe por quê? Tem uma tradução que diz assim, que o lugar onde Salomão foi era um lugar sagrado. O que é um lugar sagrado? Um lugar separado. Ali eu separo um lugar e falo: Senhor, eu vou me encontrar contigo. O sofá da sua casa pode ser o teu lugar separado, o teu lugar sagrado. O quarto da sua casa pode ser. Tem um quartinho lá que você não usa, limpa aquele quarto. Você sabe o que é interessante? Na maioria das casas tem o quarto da bagunça, mas não tem um quarto de oração. Tem o quarto onde a gente soca tudo, mas não tem um quarto onde a gente busca a presença. Nesse lugar, deixa a tua Bíblia e leva um caderno. Por que a Bíblia? Lá em Deuteronômio 4, 5, 6 diz assim, que a palavra de Deus é a sabedoria de Deus. A palavra de Deus, ela vai te dar sabedoria. A palavra de Deus, ela vai te ensinar como Deus pensa. A palavra de Deus vai te ensinar você ter uma melhor resposta ao Espírito Santo quando falar com você. E a palavra de Deus vai te manter longe da queda. Então, no lugar secreto precisa ter a palavra e precisa ter um caderno. Nós precisamos da palavra. Quero desafiar você nesses próximos 30 dias, pelo menos 15 minutos por dia. Pastor, eu vou separar 4 horas depois de hoje. Não faz algo que você não vai cumprir, porque se você não puder dedicar 4, você dedicar 2, você vai se sentir frustrado. Então dedique 15. Se você pode, dedique 30, mas dedique algo ao Senhor os primeiros minutos. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a sabedoria de Salomão foi gerada no lugar sagrado. Aonde foi que Deus falou com Salomão? No lugar sagrado, no lugar do sacrifício, no lugar de entrega, no lugar de intimidade, no lugar de comunhão. Às vezes a gente quer ter sabedoria lendo os sábios do passado. Às vezes a gente quer ter sabedoria de Deus consultando outros pregadores. Você sabe quando você vai ter sabedoria vindo do alto, fresca? Sabe quando ela virá? Quando você entrar no lugar sagrado, no lugar secreto, no lugar de intimidade, no lugar de comunhão. É lá. É lá que gera. É nesse lugar que gera a sabedoria. Nesse lugar é diferente as coisas. Nesse lugar você não vai entrar com uma lista de pedido desse tamanho, não. Estou com isso aqui, Deus. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor me honra. Eu preciso que o Senhor me... Não esquece. Você sabe como que é gerado a sabedoria de Deus? Versículo 3 diz assim: Salomão amava a Deus. Salomão amava o Senhor. Você sabe que essa passagem ela é contestada às vezes, porque os mais críticos da palavra falam assim: mas Salomão caiu, pastor. Salomão errou. Ei, eu estou falando sobre o que levantou ele. Se nós fizermos o que ele fez, a mesma fórmula, Deus vai nos levantar. Agora a queda é que nem acontece às vezes. Tem pessoas que você confia, você investe, você coloca de líder, e aí depois de um tempo a pessoa cai. A culpa é de quem levantou? Não, é culpa de quem caiu. Você está entendendo? O que acontece aqui? A Bíblia diz que Salomão amava a Deus. Ele amava. Ele vivia nos lugares de sacrifício, nos lugares sagrados. Você sabe como que deve ser a nossa vida? Aprender a entrar na presença dEle, adorando Ele, engrandecendo quem Ele é. Fica de pé nesse momento.
Uma coisa precisa ser importante, ser gravada no nosso coração hoje. Eu quero sabedoria, mas eu quero que ela seja gerada em mim, no mesmo lugar que foi gerado em Salomão. Eu quero entrar na presença dele, não com uma lista, mas eu quero entrar com adoração. Eu quero cantar louvores para ele. Eu quero dizer para ele o quanto ele é importante, o quanto ele é especial para mim, o quanto eu quero estar na presença dele. Quando nós entendemos isso, como isso é poderoso, Deus ali começa a trabalhar de uma forma extraordinária. Ele vai fazer muito mais do que nós precisamos. Por isso que diz em Mateus, no capítulo 6, buscai o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, o resto tudo será acrescentado. Olha para cá, faz assim, ó. A partir de amanhã, prepara um lugar. Você vai entrar lá dentro. Você vai chegar diante dele e vai falar assim, ó: tu és tudo que eu mais quero.